Do que se alimentam as plantas? E o que é sequestro de carbono? E quando ele acontece? As plantas se alimentam de luz solar, basicamente, né? A luz solar faz parte da equação da fotossíntese. O sol reflete sobre as folhas, que fazem uma troca fotossintética com o ambiente. Quando a luz atinge as folhas, os tômatos estão abertos, há evaporação da folha e, ao mesmo tempo, né, por uma questão de sucção, as raízes puxam os nutrientes que estão no solo e alimentam a árvore. E nesse momento a árvore vai crescendo. É esse o alimento da árvore, esse fluxo, né, de evaporação, de sucção dos nutrientes do solo que nutre a árvore. E ela, neste momento, né, ela faz, quando a gente fala em respiração, você sabe que ela respira alternadamente durante a noite e o dia, oxigênio durante um período e gás carbônico no outro. E quando ela respira esse gás carbônico, o carbono se fixa na árvore. Isso que nós estamos vendo é sequestro de carbono. Isso aqui, ó. É numa floresta manejada que existe o maior sequestro de carbono. Por quê? Porque numa floresta em equilíbrio, por conta de respirar gás carbônico no período e no outro período respirar oxigênio, ela está em equilíbrio. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você está caminhando em uma floresta exuberante, cheia de árvores altas e folhas verdes. Ao observar essa imensidão viva, pode vir à cabeça a seguinte afirmação comum, porém equivocada, de que árvores respiram gás carbônico. É importante, como futuros biólogos, deixarmos de lado esse erro e entender claramente o que acontece na fotossíntese e na respiração das plantas. A fotossíntese ocorre em 2 etapas principais, a fase clara dependente de luz e a fase escura, também conhecida como ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses. Nessa segunda etapa, o carbono proveniente do dióxido de carbono do ambiente é fixado em compostos orgânicos. Esse processo de incorporação do dióxido de carbono à molécula de carboidrato não é respirar o gás carbônico, mas sim fixar esse gás através de reações químicas específicas. É nesse ponto que a palavra respirar pode trazer confusão. Na respiração celular que acontece nas plantas durante o dia e a noite, as células vegetais, assim como as células animais, utilizam oxigênio para oxidar moléculas orgânicas, como a glicose, gerando ATP, energia, e liberando gás carbônico. Portanto, quando falamos em respiração no contexto das plantas, estamos falando de um processo onde o oxigênio é consumido e o gás carbônico é liberado, exatamente como no nosso organismo. Quando alguém diz de forma leiga que a árvore respira gás carbônico, essa pessoa está, na verdade, misturando o processo de respiração com o processo de fotossíntese. Porém, é ignorância afirmar que a árvore respira gás carbônico. O correto é dizer que as plantas fixam o dióxido de carbono na fotossíntese, enquanto respiram com oxigênio, tal como nós. Como biólogos, é fundamental termos clareza e rigor ao utilizar estes termos, pois um simples erro de interpretação e linguagem pode causar grandes mal-entendidos em sala de aula ou na divulgação científica. O que precisamos enfatizar é: fotossíntese ocorre em 2 etapas, fase clara e fase escura. Consome gás carbônico durante a noite em plantas com metabolismo C3 e C4 e à noite em plantas com metabolismo CAM, geralmente plantas conhecidas popularmente como suculentas. Água na presença de luz, fase clara. Produz glicose e libera oxigênio como subproduto. No ciclo de Calvin, o dióxido de carbono é fixado em moléculas orgânicas. Respiração celular. Acontece de dia e de noite em praticamente todos os seres vivos, incluindo as plantas. Utiliza oxigênio para quebrar moléculas orgânicas, como glicose, liberando energia ATP e dióxido de carbono. Esse gás carbônico pode ser liberado de volta para o ambiente. Portanto, evitem ao máximo a frase árvores respiram gás carbônico. Não podemos confundir os processos de fixação de gás carbônico na fotossíntese com a respiração, que consome oxigênio e libera o dióxido de carbono. Afinal, nossa função como biólogos e educadores é justamente esclarecer esses conceitos de forma correta e didática, sem perpetuar erros ou mitos que comprometam a compreensão da ciência.